E aí, fizeram macumba para o seu casamento? Você vai fazer o quê? Vai ficar aí parada, só dizendo, reclamando? E aí, fizeram macumba, feitiçaria, olho grande, inveja? E você, vai ficar como coitada? Não. Fique neste vídeo. Eu vou te dar algumas dicas de como você tem que se posicionar como uma filha de Deus para lutar pelo seu casamento, pela sua vida. E lutar se apropriando de algo que já te deram, que já fizeram por você. Sim, já fizeram por você. E foi o quê? A obra na cruz. Jesus já fez. Ele só quer que você se posicione. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, gente, neste momento que você está vivendo essa opressão do mundo das trevas contra o seu casamento, com a sua vida, né? Pode ser na área espiritual, na área financeira, na área social, às vezes com amizades, porque não é só no casamento, né? Mas o que tem muita opressão é porque o inimigo, ele quer acabar com as famílias. Por quê? Porque a família é o primeiro ministério. A nossa prioridade tem que ser Deus, e o primeiro ministério que Deus nos deu foi a família. A nossa família, ela tem que ser protegida, a gente tem que orar por ela, a gente tem que abençoar, a gente tem que declarar coisas boas. Por isso que existe tanta coisa ruim, maligna contra as famílias. E a gente tem que lutar, se posicionar nesse momento. A gente não pode ficar lamentando, sendo vítima. Não. A gente tem que declarar a palavra de Deus, a gente tem que fazer. A gente, nesse momento, tem que se revestir de todas as armas de Deus, a gente tem que usar todas as armas de Deus, como jejum, como louvor, como adoração, como oração, declarar a palavra de Deus, se apropriar da palavra, pegar a palavra de Deus e viver, obedecer ela. É isso que vai fazer a gente ser resgatada dessa questão, dessa opressão que a gente vive, né? Quando fazem essa maldade para a nossa vida. Bom, gente, então fique nesse vídeo até o final. Esse vídeo é a parte 2. Temos a parte um, onde eu dei 5 dicas. Então procure aqui nos vídeos aqui embaixo, a parte um desse vídeo. Não fique de fora, use as armas certas contra o maligno. Saiba que o mundo espiritual, ele é real, isso acontece. Então, o cristão, ele não pode ser bobo. "Ai, fizeram, me falaram que fizeram. Olha, lá na igreja que eu fui, ou a irmã encontrei na rua, falaram que, ai, teu casamento está em crise, ou a tua vida profissional está em crise porque fizeram uma macumba, uma feitiçaria, alguma coisa". Ok, então eu como filha de Deus, eu vou me posicionar. Não perca a parte um. E agora, papel e caneta na mão, e eu quero te falar o item um para você fazer sempre que você achar que está vivendo essa opressão. Então, orar com propósito e fazer um jejum específico. Sim, essa dica eu quero que você anote e você faça. Inclusive, nós temos aqui no nosso canal um vídeo sobre jejum. Eu ensino como fazer, como não fazer. Eu digo que eu fazia de errado, né, e então aprenda a fazer o jejum de forma específica, ter plano de oração, ter quando começa, quando termina, os versículos para declarar, né, então faça essa oração, sempre faça oração e o jejum com propósito, de forma específica, mas se organize para isso. Não faça assim: "Ah, vou fazer um jejum hoje, acho que eu vou fazer só de uma refeição". Não, saiba que você vai vencer, então para isso você tem que se posicionar. Faça o jejum, faça oração com propósito, seja específica. Até porque tem, né, aquele versículo lá em Mateus que diz, que tem algumas espécies, né, de demônios, só sai com jejum e oração, então faça, declare vitória, faça de forma específica. Se você acha que essa opressão está sendo na área financeira, então faça esse jejum e essa oração de forma específica na área financeira. Declare vitória, né, se aproprie disso mesmo, né, não ore assim: "Ai, pois é, Deus, olha só, estou vivendo isso". Não, eu declaro e eu vou fazer essa oração com declaração de ousadia, em alguém que sabe, que confia, que é filha de Deus, que a obra na cruz foi feita para si, que se apropria mesmo disso. Dica 2: ore pedindo para ser revestida com a armadura de Deus. Isso está lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. Ore na primeira pessoa, declare ali, escreva,
Faça uma oração, diga: "Deus, eu quero ser revestida dessa tua armadura, da cabeça até os pés, eu quero usar a espada, eu quero usar o escudo, eu quero usar o capacete", declara e diga: "Eu sou revestida com toda a armadura de Deus, não há o inimigo não me pega, o inimigo não trava batalhas contra mim e vence, mas sim ele é derrotado". Eu declaro que eu sei usar as armas de Deus, eu declaro que eu sou revestida com a armadura de Deus. Então pegue lá em Efésios 6:10, a partir do 10, e faça essa oração. E aí, como eu coloquei ali no item 1, né, fazer a oração com propósito, faça, né, 3 durante 7 dias, 10 dias, ou 21 dias, ou 30 dias, o que estiver ao seu coração, o que o Espírito Santo te falar, né, porque quando a gente vai fazer um propósito de oração, um jejum, a gente sempre deve conversar com o Espírito Santo e dizer assim: "Como que o Senhor me orienta a fazer? Qual é o período, qual é o tempo, quais são os versículos, o que que eu devo fazer, como que eu devo falar?". Então peça isso para ele, né, para que você faça de um jeito correto, para que tenha o auxílio dele, e não fazer de qualquer jeito, ok? Dica 3: orar pedindo o rompimento desta fofoca, desta inveja, dessa mentira que foi feita contra você, contra o seu casamento. Declare coisas boas sobre o seu casamento. Se você sabe qual é a fofoca, qual é a inveja, ou qualquer coisa que tenha na sua vida, em qualquer área, declare o contrário. Declare que da sua boca só sai bênção, que na sua casa só recebe notícia boa, que a sua casa só tem bênção. Declare isso. Peça para Deus, por meio do nome de Jesus, para que isso seja rompido, que essa fofoca acabe, que a verdade apareça, que a mentira caia por terra. A gente sabe que a mentira, né, é obra do inimigo, então, assim, que o inimigo não tenha voz, não tenha vez, então declare isso. Declare de que o mal já perdeu e de que a verdade vai prevalecer. E o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, peça para que Jesus Cristo seja revelado no meio disso tudo, né, que você aprenda também aquilo que aconteceu de ruim, por que que fizeram isso, se você contribuiu com isso, então que tudo seja revelado, que você também saiba o seu lugar, o seu papel, para você não fazer de novo. Às vezes isso pode vir, né, essas coisas que eu falei ali, de macumba, feitiçaria, inveja, é qualquer pessoa que a gente bota dentro de casa, a gente escolhe amizade, a gente abre brechas aí para muitas pessoas. Então acabe com isso, se permita identificar aquilo que você contribuiu, que poderia ter, pô, se eu não tivesse andado com aquela pessoa, eu poderia não ter acontecido. Então, cuide, tá? Dica 4: seja liberto por meio de Jesus Cristo. Então, aceite que a sua liberdade é por meio de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nos ensina que se a gente for liberto por ele, tem nada que nos prenda. Então é isso, a gente tem que ser verdadeiramente livre em Jesus Cristo. Como está lá em João 8, acho que é o 8:36 que diz isso, estava estudando e estava lembrando disso, que se a gente for liberto em Jesus, a gente é liberto na verdade. E a verdade é uma só, é Ele. Então, se Ele liberta, depois Ele não vai aprisionar, não tem o outro lado da verdade, é uma verdade só. Dica 5: confiar nas promessas de Deus, ou seja, crer e orar a palavra. Então vamos supor assim, ó, eu estou vivendo isso, essas opressões do maligno na área financeira. Então pegue algumas promessas de Deus na palavra, pesquise, estude, jogue ali na internet, diga: "Eu quero 5 promessas de Deus sobre a vida financeira abundante". Só que além de você se apropriar também das promessas, sempre analise se essa questão financeira de ruim que você está vivendo, se você não contribuiu, se você não foi um mau administrador, um mau gestor, se você não deu passo maior do que a perna. Então, sempre, gente, claro, confie em Deus, mas permita Deus te transformar, Deus te revelar aquilo que você precisa aprender. Porque a nossa vida não é um faz de conta. Ser cristão não é um faz de conta. Ai, eu vou fazer de conta, eu vou ler a palavra, eu vou dizer que Deus vai me dar abundantemente, e aí eu vou, não, daí Deus deu R$ 1.000 para mim, eu gasto 5. Não tem, a matemática não vai fechar. Então nós devemos confiar nas promessas, mas também a gente tem que obedecer a palavra e saber entender também naquilo que a gente contribuiu para aquilo acontecer,
né, se a gente está fazendo alguma coisa de errado, então sempre pedir orientação para o Espírito Santo. Ele nos auxilia nisso, ele vai te orientar, ele vai te trazer à memória aquilo que você precisa saber. Mas claro, creia também e já aproveite e diga: "Deus, estou passando por isso, estou vivendo essa opressão, me diz como sair, quais são os seus planos para minha vida, qual é a estratégia que o Senhor tem para minha vida, o que eu devo fazer", né. E agora, a dica 6: orar e pedir um muro de proteção divina, né, na sua vida. Ou seja, pedir a proteção de Deus para a sua vida. E para isso, eu oriento também fazer um propósito de oração, principalmente do Salmo 91. Como que eu fiz e como que eu faço na minha vida quando eu tenho esses momentos, quando eu sinto que as coisas não estão legais? Eu sempre faço o propósito de oração específica do Salmo 91, orando por mim, intercedendo pela minha vida, ou naquela área específica, se tiver outras pessoas da minha família junto, na área financeira, na área, da saúde, enfim, qualquer área, ou na área emocional, eu faço o Salmo 91. Para mim ele é muito completo, então eu faço o Salmo 91 intercedendo por mim, declarando, colocando o meu nome no salmo, declarando: "Eu, Gisele, eu quero habitar junto ao Senhor, eu declaro que na minha vida tem", e eu declaro mesmo o meu nome, eu faço isso. Tem alguns vídeos aqui no canal em que eu ensino, quando você não sabe, né, orar a palavra, então declarar a palavra, orar na primeira pessoa, interceder por você. Sim, gente, essas opressões que as outras pessoas fazem na nossa vida, geram e que declaram, né, coisas ruins na nossa vida, e que se predispõem a fazer maldade para os outros, a gente tem que combater, a gente tem que se posicionar, a gente não pode fazer de conta de que: "Ah, não, eu não", não, a gente tem que ter a autoridade de Cristo, usar as armas, se apropriar mesmo. Assistir o vídeo um, né, para complementar, né, junto com essa parte 2 aqui, de todas as armas, de todas as formas que a gente pode se posicionar e dizer assim: "Ó, eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus, eu sou ungida, eu sou protegida, eu sou blindada, eu estou nas asas dele, eu estou na proteção sob as asas de Jesus, de Deus, e eles vão me cuidar, eu sou guiada pelo Espírito Santo, na minha casa tem a atmosfera de Deus, a minha casa habita o Espírito Santo". Pede para o Espírito Santo te revelar se tiver alguma obra das trevas na sua casa, né, consagre tudo, tudo, tudo na sua casa a Deus, porque qualquer coisa que tiver do maligno, isso vai cair por terra. Então se posiciona, seja uma cristã ativa, ore de forma ousada, com fé, crendo, não é só balela, sabe. Não, leia a palavra e diga: "É aqui, é isso aqui é meu, é para mim, a obra na cruz foi para mim, eu vou jejuar, eu tenho esse poder, essa autoridade", confiar em Jesus, confiar que ele fez por nós, que a gente pode fazer, né, como ele mesmo diz, né, e a gente vai sempre conseguir fazer mais do que ele, ou fazer sempre com ele, por meio do Espírito Santo, permitindo, clamando a Deus, né, aceitando a obra na cruz, pedindo orientação para o Espírito Santo, é sempre os 3 juntos na nossa vida, né, é a gente dizer: "A minha casa é protegida, a minha casa é blindada, não tem mal que vença, eu vou sempre vencer, eu sou mais do que vencedora". Só que, gente, às vezes isso é um processo, leva tempo, tem gente que diz assim, ó: "Ai não, porque daí fizeram uma macumba, eu vou lá também e vou desfazer". Cuidem, gente, então cuide, isso aqui são dicas, cuide, peça orientação para o pastor de vocês, para as pessoas ao redor de vocês que são sábias, né, orem por ela com elas, né, faça propósito de oração do Salmo 91, ok, mas também faça propósito de oração com pessoas, né, ao redor de você que têm a mesma crença, que estude a palavra com você, talvez, né. Eu tenho as minhas amigas de oração, então quando eu quero fazer algum propósito de oração, de alguma coisa específica, eu peço ajuda sim, não tenha vergonha, não seja orgulhosa, né, não tenha vergonha porque: "Ai, estou passando isso ou aquilo", não, enfrente, né, mas não enfrente na carne, em frente de forma espiritual, com as armas certas, né. A principal é a palavra. Isso, essas dicas que eu estou dando para vocês, são dicas que a gente tem que se tornar aquele cristão ousado, com uma fé inteligente, com uma fé ousada, mas sempre por meio da palavra. Não é balela: "Ah, não, a Gisele está falando que tem que orar com propósito, que tem que jejuar". Sim, para a gente se posicionar, né. Deus, ele guerreia por nós, ele luta por nós, ele nos protege, mas quando a gente está posicionado,
né, a gente para ser uma filha de Deus, adotada, a gente tem que receber Jesus, a gente tem que reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, senão não tem. Então são decisões que a gente tem que tomar na vida. Então para a gente saber que tudo na vida é espiritual sim, que o mundo das trevas está aí, né, então a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar, a gente não pode ficar estagnado. Então defenda-se, defenda o seu casamento, a sua vida, a das pessoas que estão ao seu redor, de forma correta. E não esquece de curtir esse vídeo, de mandar para outras pessoas, para algumas amigas que precisa também se fortalecer. Depois dessa guerra, dessa vitória que você vai ter, dessa luta com Deus, a sua fé vai aumentar, você vai se fortalecer, você vai ficar blindada, sabe? Então é nisso, e você vai ter tanta ousadia que você vai ajudar outras pessoas, vai transbordar na vida de outras pessoas, você vai vencer desse jeito, você vai ser exemplo para outras pessoas. Isso é fantástico. Isso é servir ao reino, isso é servir a Deus, isso é falar do evangelho, né, ser a Bíblia que talvez a outra pessoa vai ler, o exemplo que a pessoa vai ser guiada, vai ser orientada, então busque, decida fazer isso, né. Então, anote, escreva, faça orações, tá. Então se inscreva no canal, ative o sininho, né, comente aqui embaixo, né, ore por você ou por outras pessoas que também acabam comentando aqui, interceda por outras pessoas, interceda por você. Oi, eu sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres que buscam edificar a sua casa, orar de forma mais ousada, mais inteligente, sem reclamar, sem ficar botando foco em outra pessoa, em outra coisa, mas sim botando foco na sua pessoa, no seu relacionamento com Deus, se posicionando, edificando a sua casa. E se você chegou até aqui, é porque esse assunto é interessante para você, investir em você, ser uma mulher sábia. Então clique no link aqui abaixo e venha conhecer o método poder da oração. É incrível, é uma transformação, é ativar dentro de você o poder da oração, para você viver uma vida extraordinária em todas as áreas da sua vida. É você botar a oração como o primeiro recurso e não como o último, e sim você viver uma vida extraordinária em Deus.